Então, boa noite a todos, que Jesus nos conduza, né, Júlia? Nós vamos estudar, então, hoje o estudo Obreiros da Vida Eterna. Nessa nossa edição aqui, que é a última edição da Federação Espírita Brasileira, é a página 34, né? E nós estamos aqui em um diálogo entre André Luiz e o nosso querido Marcelo, fazendo toda uma abordagem de comportamento. Vamos lá então? Se necessário, a tia comenta, tá? O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou no puxão de orelha. Augusto. Esta é a definição científica dos nossos amigos, que, como nós, outros, antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a tecnologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando a esperança do eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si próprio, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Que é aquilo que a gente costuma dizer. Eu conhecer a reencarnação e começar, como ele falou a semana passada, fazer essa avaliação pessoal, esse mergulho, fazer aquilo que Santo Agostinho nos orienta, chegar no finalzinho da noite, passar um pente fino ao decorrer do dia, isso não deve servir apenas para a gente estar nos criticando e chicoteando. Mas o que eu vou fazer com tudo isso? É muito comum nós dizermos assim, que a gente até brincou a semana passada, o efeito Gabriela. Não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E aí nós brincamos com o efeito o quê? Vanusa, que é o quê? Isso aí foi resultado de um diálogo que a titia teve com uma criatura amiga no momento do lanche. E ela falando das suas mudanças, ela disse: tia, eu estou no efeito Vanusa. Eu digo: como assim? Hoje eu vou mudar. Que é a Sigrid, né? Ela que canta essa música aí do Hoje Eu Vou Mudar. Então, ou seja, a gente tem que começar a parar e pensar que eu tenho que identificar os meus defeitos, as minhas encrencas, os meus erros, e não apenas divulgar e dizer eu sou assim. Mas o que eu posso fazer para mudar? Então, todo esse material, gente, que a doutrina espírita nos dá, para que a gente possa ser melhor. Para que a gente possa ser melhor. Todos os dias ser melhor. Nos esforçar para sermos criaturas melhores. E sair desse perigo de estar sempre se justificando. A gente tende muito isso. Não, se justifica às vezes que são erros gravíssimos no meu processo evolutivo. E eu fico sempre o quê? Justifico, não, eu posso, não, eu tenho direito, não isso, não. E vai se justificando e vai se perdendo, meus irmãos. A encarnação, ela às vezes nos dá a sensação de uma areia movediça. Os prazeres, o ter, o dinheiro, a posse, o poder, o gozo, é uma areia movediça. Ela vai o quê? Te envolvendo. Quando tu percebe, meu amigo, já foi. Perdeu. Acabou. Só uma nova encarnação. É aquilo que ele diz aqui, ó.
as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os seus estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente. O quê? Qual é o remédio? É o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus, nos convidando sempre ao quê? A nos melhorar para realmente sairmos desse processo patológico, desse câncer moral chamado egoísmo, orgulho e vaidade. Vocês conhecem? Bora lá mais um tiquinho? Faz muitos séculos, afirmou Plotino. Plotino, para quem quiser notar, nasceu em 205, a probabilidade que veio a desencarnar em 270, nasceu na Itália e era filósofo. Que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que... Perdão, só um pouquinho. Eu fiz aqui até uma confusão. Na minha pesquisa parece que ele nasceu no Egito e ele veio a desencarnar na Itália, tá? Era filósofo. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Vocês prestaram atenção no que foi lido? Vocês viram que ano que ele já começou? Você está entendendo? O homem nasceu em 205, se encarnou em 270, o Plotino, e a tese era o quê? Olha só que interessante. E a lei da ação e da reação, olha. Toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, ela é o quê? A expiar. Padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros o quê? A fim de quê? Isso que ele está estudando aqui é o quê? É lei. Lei divina. 200. Século 3. Tu já pensou? Partindo do princípio do que está sendo estudado, né? Bora lá. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações de vidas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate, que é o que? Necessário. Em experiências e recapitulações que são o quê? Falta o conhecimento. Vocês acham, se nós tivéssemos... Porque uma coisa é ter informação. É o conhecimento. Então, a informação nós a temos. E o conhecimento? O meu dia a dia. Gente, não é que a gente vai ser puro, a gente vai se irritar. A gente vai escorregar. Os sentimentos ainda vão, ódio, raiva, inveja, vai oscilar. Mas eu vou identificá-lo e já vou trabalhar em mim. Mas tem determinados comportamentos que não cabe mais para quem tem uma informação espírita. Não cabe, não dá. Você sabe, tem coisas que não dá mais. Já incomoda muito. Barcelos calara-se por instantes. E eu
eu, diz André, lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente. O título. Porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso, que é da psique humana. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais, né? Que estão ali à margem do serviço comum. Não, que dá para perceber que é que o Marcelo, sendo o assistente, porque o chefe do grupo era o educador, né? Então ele era assistente do educador. Então, opinião minha, pensamento meu, né? E o educador também devia ser um grande psiquiatra, um grande psicólogo, e o Marcelo era o assistente dele, eles eram o segundo do grupo, né? Esse é muito bom, muito competente ele, né? Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei e reconhecido. Nosso querido André. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontra, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após longa pausa. E aí, para homenagem rapidinha, elogio de André Luiz. Continua. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos, no momento, outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Esse subconsciência é o quê? Os arquivos. Aquele atrito entre irmão e irmã, entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre filho e mãe, isso aí é resultado do quê? Das minhas lembranças do pretérito. Eu não lembro da história, mas eu trago uma aversão total àquela situação. Meus amigos, é muito interessante, no primeiro livro que está na Bíblia, né, dizer assim, é o Decálogo: honra a teu pai e a tua mãe. Meditando, diz, por que não está ama a teu pai e tua mãe? Honra. Por mais que você tenha sido entregue para outros cuidarem de ti, tu estás vivo. Alguém te pariu. Alguém cedeu um útero. Alguém lhe deu a oportunidade e a vida. Honra a teu pai e a tua mãe. Essa criatura não é o que eu queria, mas é o que eu preciso.
o meu burilamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Então não nos cabe a nós filhos julgar pai e mãe. Nos cabe honrar. Nos cabe honrar. Quem tem direito de julgar qualquer atitude do meu pai ou da minha mãe, não sou eu. É as leis de Deus. A mim cabe honrar o meu pai e honrar. Não é, velho? Mesmo que esse pai, esse educador ou mãe, ache de modo totalmente fora das leis divinas, Por exemplo, dando assistência naquela família, direcionando recursos para uma outra família, no caso diamante, ou até isso é muito comum na sociedade hoje. ainda Você assim, tem que honrar. honra a teu pai e a tua mãe. É complicado. Te protege do enfermo. É complicado quem está na situação. Sim. Olha, o Júlio, E há situações aqui, porque ele fala da subconsciência, né? Do bretério. Você tem uma antipatia hoje, que não foi não aconteceu nada disso, mas eu tenho essa antipatia pelo meu pai e pela minha mãe. Então, uma coisa do bretério, mas há coisas hoje do presente também. sim, sim. Júlio, olha só. Quando nós estamos estudando, a gente vai falar isso várias vezes e vamos sempre estar repetindo. Hoje eu estava refletindo sobre a natureza não dá saltos. Vocês já ouviram essa frase? A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. O que é a natureza não dá saltos? Eu não posso chegar aqui com Tila e exigir dela um comportamento que a sua natureza não comporta. Eu não tenho esse direito e não posso fazer isso. Porque a natureza dela não vai dar o salto porque eu quero. Mas eu, Maria da Conceição, se tiver uma natureza de guerreira, eu vou dar um salto no meu processo evolutivo. Mas isso tem que vir de dentro para fora. Se eu, Maria da Conceição, estiver cansada dessa minha vidinha, eu vou mudar. Mas se essa minha vidinha ainda me proporciona prazer, eu vou continuar atolada onde eu estou. Então é sempre assim. Se eu estou vivendo uma situação que o meu pai não é o que eu desejo, minha mãe não é o que eu desejo, mas se eu começo a observá-los como enfermos que são, estão adoecidos da alma, o meu olhar passa a ser um outro. E eu vou cumprir o meu dever de filha. Eu vou exigir de mim essa atitude. Que eu posso. Isso fala um jovem conhecimento. Pois é, o nosso diálogo aqui é para quem está aqui dentro nesse momento. Se nós estivéssemos abordando um jovem, a linguagem seria uma outra. Mas não muito diferente. Porque às vezes nós passamos uma vida inteira justificando os nossos traumas, porque meu pai foi isso, porque minha mãe foi aquilo. Sim, até quando nós vamos continuar com esse lenga-lenga? Até quando nós vamos estar justificando os nossos traumas? Tá certo que existem traumas e traumas. Mas se nós formos conversar, às vezes são coisas... porque minha mãe naquele momento falou isso. Sim, tudo bem. Não tem como eu mudar a tua mãe. É você que está aqui nesse momento. Então vamos mudar e ressignificar você. Amadurecer. Começar a olhar para sua mãe ou para o seu pai como uma pessoa enferma nessa encarnação. Uma pessoa enferma, uma pessoa saudável não tem esse comportamento. Uma pessoa saudável não tem esse comportamento. Quantos de nós não transitamos pela esquizofrenia? Sem ser identificado, né, mano? E somos rotulados de saudáveis, não somos, às vezes, esquizofrenia mesmo. Então, às vezes, você convive e você não consegue identificar isso. Às vezes é imaturo. Tua mãe pode ter 70 anos, aí é uma adolescente. Às vezes você tem um filho de 15, 16 anos e é um velho. Parece, você está entendendo? Então é você olhar, nós estudamos espiritismo, mas não conseguimos entender isso no momento que olhamos para uma pessoa. Essa pessoa ela é um espírito.
eu, na condição de filho, posso ser muito mais velho do que essa criatura. Então, poxa, se eu estou aqui dentro, o nosso diálogo é para quem está aqui dentro. Eu não posso ter esse diálogo com uma pessoa que nunca ouviu falar de reencarnação, de uma pessoa que não sabe o que é o espírito, de uma pessoa que não sabe o que é lei de ação e reação, de uma pessoa que não sabe o que é uma provação. Eu não tenho como fazer essa abordagem. Nós estamos fazendo essa abordagem dura para vocês, para nós que somos espíritos, para a gente começar a amadurecer e a superar determinados. A lei, ela está, mas pouco de nós a escutamos. A lei grita, berra, não faça isso. Olha o que você está fazendo da sua vida. E olha o que a gente faz. É só impressão. E vai tocando o barco. É muito comum você ver realmente o abandono aos pais. Principalmente quando adoece. Eu não quero ver o que é para mim não sofrer. A falta de paciência, de tolerância. Envelhecer. Não são todos que chegam a 80 anos, assim lindo, belo, ativo, igual Cecília, né? Cecília, às vezes nós temos pais com 69, 70 anos, já devido toda uma vida, uma existência, já com uma certa limitação. E a gente leva tudo ali a ferro e fogo. Querendo mudar uma pessoa que está naquele comportamento, às vezes, há 60, 70, 80 anos. Então, se a minha irmã, se o meu irmão me provoca essa antipatia dentro de casa, se eu sou espírita, eu vou dizer bem assim, olha, nessa encarnação não tem nada que justifique. Isso é coisa do passado. Beleza, e aí? Vai ficar aí com essa informação? A primeira coisa que está dizendo, se ela me trata com tamanha antipatia, é porque eu, Maria da Conceição, não cultivei no mundo dela algo melhor. Porque se eu tivesse cultivado, ela hoje estaria me beijando. Se não está me beijando, é porque boa coisa eu não fiz. Então, misericórdia divina. Lá atrás. Está no subconsciente. Eu não sei o que é, alguma coisa rolou. Graças a Deus que eu não lembro. Mas a misericórdia divina está me dando a oportunidade de o quê? De fazer o bem, de reconciliar. Porque senão, vai voltar de novo. O mesmo lenga-lenga. Tem caso dessas antipatias antigônicas, até no caso assim, que chega um ponto que a pessoa tentou 1, 2, 3 vezes, aí chega a pensar, será que a pessoa não tem jeito, eles não toleram, que ele não incomoda os outros, já tentou, vai com a melhor das intenções, dá tudo errado. Aí a questão é, será que deixa de tentar? Reconhece que não, realmente eu estou incomodando, eu tenho que tirar o time. Chega um momento que você não pode sair atropelando o outro, né? Mas é aquilo, como a lei está gravada em mim, é escutar a vozinha da consciência. A vozinha diz, para. Ou então a vozinha diz, não desista. Então escuta, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então escuta a tua voz interior. Porque às vezes é o teu compromisso. Que às vezes a gente cansa, mas é o nosso compromisso. Então não tem como eu dizer, continua, para. É necessário a criatura ouvir a resposta que está onde? E ninguém falou que seria fácil. Não é fácil viver aqui. Gente, põe uma coisa na cabeça. A gente tem que começar. Isso aqui não é o paraíso. Se a minha vida está um paraíso, desconfia. Desconfia que tu está perdendo tempo. Se não tem sacrifício, você está sentado no pudim. Entendeu? Não está evoluindo. O que você está fazendo na terra? Estou só passando. É sério. O negócio é sério. Né, Aninha? Né, mãe? Vamos lá, então. Os antagonistas... Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, vão no processo tanto de expiar como de reparar o mal feito, né? as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental
dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Entendeu aí? Olha ele falando. O Divaldo Franco conta um caso, um diálogo fraterno. Foi um diálogo. A moça chegou literalmente incorporada e enlouquecida, com 2 enfermeiros ao lado. O pai era um homem de poder aquisitivo, e na camisa de força. Quando chegou, o pai, muito presunçoso, queria passar à frente de todo mundo, porque o caso da filha dele era mais grave. Divaldo pediu que ele aguardasse, porque aquelas pessoas também eram graves. Tanto é que estava primeiro do que ele. E ele teve que aguardar. Divaldo foi atender, e foi quando trouxeram a moça na camisa de força. Divaldo olhou e percebeu que era um processo obsessivo. Olhou para os enfermeiros e pediu que soltasse a moça. Os enfermeiros disseram assim: ela é muito violenta. Ele disse: solte. Quando soltou a moça veio para cima dele. Na verdade, não foi a moça, era o espírito. A moça estava realmente incorporada. E Divaldo olhou para o espírito e disse assim: por que você está fazendo isso com essa moça? O espírito se assustou. Até então ninguém tinha falado com ele. Você está me vendo? Estou. Por que você está fazendo isso com essa moça? Na frente de todo mundo. Por causa daquele dali. Sabe quem era aquele dali? O pai. A minha mãe trabalhava para ele na padaria. Ele deu a casa dos fundos e eu morava com a minha mãe. A minha mãe acordava 4 horas da manhã, se alimentava muito mal, ia dormir 1 hora da manhã trabalhando na padaria dele, para nos dar o pãozinho de cada dia. Minha mãe morreu, pegou a pneumonia e depois a tuberculose. E ele fez de mim o escravo, também da mesma forma. E eu também morri com a tuberculose, o frio da madrugada. E agora eu vou acabar com a filha dele, tirar a vida dela, que é para ele sentir a dor que eu sinto. Numa encarnação. O abuso. Olha o ódio. Divaldo conversou. Isso o pai da mina de olho arregalado, ouvindo. Os 2 enfermeiros ouvindo. E Divaldo conversando com o espírito. Começou todo o tratamento espiritual. Passou a atender esse espírito na reunião mediúnica. Foram anos de trabalho. A jovem se recuperou, casou, levou o noivo até Divaldo, apresentou para Divaldo. Divaldo disse: você trabalha, meu filho? Ótimo, então casa. Maravilha. Engravidou. Quem era o filho? E ele disse, falou que iria realmente nascer, foi programado, ele vai ser neto. Divaldo nunca falou. Aquela criança, o avô ia lá conversar com o Divaldo, disse: eu não sei, esse menino não gosta de mim. Ele bate o pezinho assim no chão e diz: não gosto de ti, vovô. Eu abraço ele, ele puxa minha barba e arranca minha barba. Mas olha, Divaldo, eu gosto muito do meu neto. Já fiz até uma poupança para ele, Divaldo, ótimo. E deposite bastante dinheiro lá, Divaldo, só com ele, para devolver o que roubou. Então é assim. Quem eu roubo, eu vou ter que devolver. Vem como um neto, vem como um filho, vem agregado. E eu vou devolver aquilo que eu roubei. Então é esse o processo da lei da reencarnação. Por isso é que ele diz aqui. E nessa categoria, meus amigos, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez o quê? Maior. Congregados de novo na luta expiatória ou o processo do menino era o quê? Era uma expiação ou uma reparação? Era uma reparação. Ele ia reparar o mal que fez ao menino. Roubou o din-din. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram, passo a sentir e ver na tela mental dentro o quê? De si mesmo. Situações complicadas e escabrosas de outra época. Malgrado, né, que é o desagrado mesmo, os contornos obscuros da reminiscência, né? Muito bom. Às vezes o que acontece? Você está dentro de uma família, você é chamado do patinho feio.
Você acha que nada dá certo para você. Você acha que ninguém te ama naquela turma. Você não acha que não é aceito aquilo ali. Aquilo é um problema do quê? De quê? Teu. Resultado de quê? Muitas das vezes o quê? Do passado. Do passado. Reminiscências. Às vezes, nós realizamos crimes que a sociedade não descobriu. Viemos a desencarnar, mas nós sabemos o que fizemos. E o nosso maior medo é o quê? Ser o quê? Descoberto. Eu reencarno ainda com essa crença, o medo de ser visto, o medo de ser descoberto, o medo de ser apontado. Então tem muitas encrencas que são realmente resultado, às vezes, de uma existência, mas grande parte é resultado de outrora. É por isso, gente, que nós, às vezes, tem determinadas encrencas que devemos procurar um terapeuta para saber administrar determinados comportamentos, determinadas ideias. A falta de auto-amor, o que me fez deixar de me amar? Porque como é que eu posso amar a outrem se eu não consigo me amar? Como é que eu posso me relacionar com outrem se eu não consigo relacionar comigo mesmo? O que levou uma criatura a se fechar tanto? A evitar tanto uma sociedade? Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas, Porque aquela coisa meio vaga, né? do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à A loucura. Porque lembrar do passado não é fácil. Melhor deixar quieto. Eu acho que é muito assim. Você não quer saber do teu passado? Não. Basta olhar o que eu sinto hoje para me saber das minhas encrencas do passado. E é começar a adquirir um pouco mais de responsabilidade e maturidade. Puxa vida, se eu estou aqui não é por acaso. Se eu estou aqui com esse grupo também não é por acaso. O que eu tenho para aprender com todo esse povo? Se eu estou aqui na condição de uma antipatia, não vai, olha, algum detalhe. Se a antipatia está em mim, talvez a probabilidade de eu ter sido vítima, mas ninguém é vítima da lei. Mas se o Papai do Céu está me unindo a essa criatura, seja como mãe, como filha, como irmã, seja lá o que for, tem um propósito, eu tenho que saber qual é. Eu acho que é muito assim, façamos a nossa parte. O outro vai responder por si mesmo. Ninguém responde por ninguém. É impossível você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Às vezes, nós estamos incomodados com a atitude da pessoa, mas a pessoa não está. A pessoa está muito feliz no seu mundinho. Vai incomodar se nós interferirmos. É difícil, né? E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados. Olha só o que ele fala. Requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Que puxão de orelha ele dá aos psiquiatras, aos psicólogos, que se limitam apenas ao quê? A abordagem acadêmica, sem aprofundar no cerne da questão. Que às vezes não é nessa, tá o quê? Em outras injustiças, que tem que ser tratado. Mas nós temos também um terapeuta maravilhoso, Jesus. 0800. Jesus. Hã? Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. Então ele está dizendo aqui, ao que mais me interessa, as particularidades são justamente esses alienados, porque começam o quê? A viver muito mais uma vida do passado do que a do presente. Às vezes você está numa situação, você quer viver como rei.
viver como rei? Não lava o prato que come, a colher que come, vai acumulando tudo, deixa tudo, a calcinha fica pendurada, a cueca fica pendurada. Você é rei, porque tem que vir um escravo atrás limpando tudo. Você tem que ser o primeiro a ser servido, o trânsito tem que parar para você passar. Você é o único que tem que falar e todos têm que silenciar. É síndrome do rei. E muitos de nós, às vezes, estamos um pouco nisso. Não caiu a ficha ainda que nessa encarnação não somos mais reis e nem rainhas. Temos que pegar a vassoura e limpar. A gente se enrola com pouca coisa, né? Bora lá, mais um tiquinho. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo. Os infortunados, absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência. Quem é a água viva? Eu sou a água viva. Aquele que beber dessa água nunca mais sentirá sede. Só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção de quem? São muitos semelhantes casos angustiosos. Indaguei, por falta de argumentação, à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu, é tipo assim, não dá para falar nada, são muitos nessa situação. O assistente sorriu e esclareceu. Ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. São muitos. Talvez sejamos nós. Cada um com a sua loucura particular. Vamos começar a nos policiar? Vamos fazer esse trato com cada um, conosco mesmo. Vou começar a dar uma policiada em mim para ver se eu estou meio perturbado. Estou muito perturbado. Vou começar a prestar mais atenção no que eu ando fazendo. Para ver se eu não estou nessa porcentagem aqui infinita. Mas o Papai do Céu deixou já, gravado na consciência. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu, sonora, uma campainha singular, diferente, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso que atender. Gente, que texto maravilhoso foi esse que nós acabamos de estudar. Ele falou aqui da enfermidade, puxou a orelha do psiquiatra, que poderia ter feito um trabalho bem antes, não deixar a criatura chegar no extremo. Vamos começar a prestar atenção. Como é que a gente anda dirigindo? Nosso comportamento dentro de casa, as nossas neuroses. Começar a prestar atenção para a gente até se autoconhecer e começar a se cuidar antes de surtar totalmente. Pensamento, né, Ana? Ana está aqui, pensamento. O sublime visitante. Reunidos em pequeno salão, esse aqui vai ser muito bom, pensamento. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de um suave perfume. Recomendou-nos Cornélio. Quem é Cornélio? Diretor da instituição. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento o quê? Puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em uma substância análoga, idêntica, parecida.
ao vidro puro e transparente. Ele está fazendo aqui uma o quê? Analogia. Não era um vidro, mas era uma substância que parecia um vidro. Fixeia com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então, era um local muito amplo? Não. Pequeno, restrito. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa, que é Cornélio, estendeu a mão em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorarmos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Aí dá uma palestra, só esse parágrafo. Bora digerir rapidinho, que a gente vai parar nesse parágrafo. Só para a gente ir pensando. Ele fala o quê? Os emissários da providência é o quê? Não deve semear a luz sem proveito. Ou seja, vamos dar um exemplo simplório. Um mestre em física, em química, não tem necessidade de vir dar aula para uma criança que ainda nem foi alfabetizada. Ele não pode vir a um local onde as criaturas não vão entender. Aonde ele vem é para o quê? Ser ouvido e ser o quê? Compreendido. Então ele diz: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Não é à toa que eles vão vir aqui. Estamos aptos a isso. Mas vamos nos preparar. E ele diz: constituir-nos-ia uma falta grave receber em vão a graça divina. Então, quando nós estamos aqui, a gente escuta um livro sublime, é uma falta grave quando nós não levamos isso aqui. Colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do Pai. Gente, mensageiros de Deus. Você imagina o grau evolutivo desses espíritos que vão falar, que nós vamos ouvir essa palestra. Nós vamos ouvir essa palestra. Imagina a bênção disso. A gente não, tu acha que se eu desencarnar eu vou poder ouvir uma palestra dessa? Não vou. Não tem como. Só que o André Luiz na escada levar o livro. Deixa eu levar o livro que acabar de ler aqui. Eu não vou ter como ouvir uma palestra dessa. Não tem um nível moral para isso. E mesmo esses espíritos, olha a condição dele. Olha o que eles fazem. Os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Por quê? Sofrem o quê? Porque eles passam. Sofrem os choques, o quê? Vibratórios. Então, nesse caso, a gente consegue... E imagine essa criatura vindo à Terra, reencarnando em um corpo animalizado. Só para nós termos uma noção do amor do Cristo por nós. Que o Cristo está acima desses nossos irmãos, bem acima. E ele se corporificou. É para ensinar o amor, eu vou mergulhar na carne, fazer xixi, cocô e me alimentar. Vou fazer isso. Às vezes a gente não quer ir numa casa simplória, que a gente está com nojo. Não é verdade? Abraçar uma pessoa, mas sim.
Cristo mergulhou na carne. Pai exercita o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos em relação aos deles. Retomam a forma que abandonaram desde muito, ou seja, são espíritos que não precisam mais reencarnar. Não tem mais necessidade, são espíritos puros. Perdeu a forma, não precisa mais reencarnar. Já aprendeu tudo que tinha que aprender na matéria. Tem um domínio total sobre a matéria. A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Olha, é a bolsa sei lá. Olha o corpo. Isso para mim não tem a mínima importância. Só basta me cobrir. Com esse dinheiro, eu me lembro da Madre Teresa. Numa reunião nos Estados Unidos, começaram a servir água. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e disse: quanto custa essa água? $3. $3. Com $3 eu alimento uma criança na Índia. A partir daquele momento ela acabou com a associação. Olha a consciência de um espírito evoluído. Com $3 eu alimento uma criança na Índia. Lucidez. Aí ela acabou Com a associação. Que estava se tornando muito grande, muito gasto, muitas reuniões, muito pomposo. E o objetivo dela era só alimentar as crianças. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito. Olha quem nós vamos ouvir. André Luiz está colocando isso aqui que é para a gente preparar os nossos ouvidos para a próxima semana. Fazem-se humildes, como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se, isso aqui é fantástico. Esse humilde aí, às vezes se torna obscuro, modesto, simples. Às vezes a gente vai para uma festa, né? A gente quer abalar, a gente quer entrar e fazer festa. Todo mundo chama atenção, eu acho que todo mundo, né? Isso é o quê? Vaidade. Esses espíritos dessa evolução, eles inclusive se apagam, que é para não ofuscar ninguém. No nosso lar tem vários espíritos que sabem levitar, mas eles não levitam. Sabe por quê? Porque tem muitos que estão lá que não sabem levitar. Para não humilhar, eles vão levitar. Fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se de quê? Ignorarmos as fraquezas. Ignora. Sabe a igreja de cada um? Deixa eu falar. Vamos trabalhar. Cada um que escuta. A fim de que nos tornemos o quê? Partícipes de suas gloriosas experiências. E aí você vai ver, a próxima semana, nós vamos ver o recurso que eles vão utilizar para manter o pensamento puro desse grupo. Então vamos fazer a nossa prece, gente? Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que tivemos, né, de reflexão, de aprendizado, de puxão de orelha, amor de nossa vida, Senhor Jesus. As lições, tal qual o som de uma trombeta, ecoou em nosso ouvido, algumas vezes nos incomodando profundamente, outras vezes nos fazendo refletir e poucas vezes nos permitindo reconhecer a necessidade urgente de mudar. Ajuda-nos, Senhor da vida, a reconhecer que a nossa vida terrena não é uma simples brincadeira de esconde-esconde.
que o investimento de Deus foi muito alto e ainda é. E que cada um de nós, na condição de filhos, devemos valorizar e aproveitar essa oportunidade na escola, para no momento do final do ano, simbolicamente a nossa reencarnação, possamos, Senhor Jesus, ter mudado de cérebro. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade, pela reflexão. Muito obrigado, amigos espirituais, pela assistência que recebemos e nos fortalece, amor querido, na reflexão do nosso estudo. E foi em teu nome, Jesus, que todos nós aqui estivemos.